A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, querido ouvinte do nosso podcast A Bíblia em um ano. Estamos aqui para mais uma conversa com o Padre Antônio Ivan de Campos, da nossa Diocese de Ponta Grossa. Vamos conversar hoje sobre novos livros que iniciaremos, também uma nova etapa do nosso plano de leitura. Nós terminamos de ler o Pentateuco, também fizemos uma pausa para ler e ouvir o Evangelho segundo João, e agora daremos início então aos livros de Josué, Juízes e em seguida Rute. Olá, Padre, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Sempre um prazer poder contribuir com este belo trabalho desenvolvido pelos teólogos seminaristas diocesanos que dispõem para o nosso povo este grande meio de acompanhar a palavra de Deus escrita, a leitura das Sagradas Escrituras. Muito bem, obrigado pela presença sempre. Então iniciamos falando de um modo geral o que esses livros podem nos trazer, também ter uma ideia de continuidade daquilo que já vimos, já vivenciamos com a leitura do Pentateuco e que agora tem uma nova etapa também na chegada, digamos assim, a conquista da Terra Prometida. O que podemos aprender desses livros? Então, antes uma ideia geral, Os nossos livros que iniciamos, Josué, Juízes, eles estão colocados dentro das nossas Bíblias, mas desde a tradução latina da Bíblia, entre livros históricos, que abraça aí livros de relatos, narrações históricas de todo tipo. Mas esses livros, na Bíblia original, na Bíblia hebraica, eles são chamados, pelo menos partes deles, Josué e Juízes estão dentre esses, como livros proféticos, já dando um pouco o clima, apontando para o direcionamento de leitura. São interpretação profética sobre a história, não são livros propriamente históricos que contam eventos para satisfazer a curiosidade histórica ou conhecermos o passado, mas são, antes de tudo, uma tradição profética de compreensão dos acontecimentos, ou seja, a história vista do ponto de vista de Deus. Um outro aspecto é que eles são continuidade, é um bloco novo. Nós chamamos então livros históricos, junto com alguns outros, Samuel, Reis e tantos outros, mas são continuidade daquela leitura que nós fazíamos do Pentateuco, a lei, a instrução. Sobretudo estes dois primeiros livros, Josué e Juízes, respiram, mas também Samuel e Reis, mas de princípio, respiram os temas do Deuteronômio. Será que nós estamos lembrados todo o percurso, por exemplo, de Números, que desemboca em Deuteronômio? Falava da geração dos filhos, Lá em Números ainda, no capítulo 20, nós tínhamos visto que a geração dos pais passou, todos morreram no deserto. A geração da aliança, mas sobretudo porque não foram fiéis à aliança. Com a geração dos filhos há um novo começo. E esta geração dos filhos, colocada sob uma nova guia, Josué, já está lá em Números, capítulo 27, este que depois dá o título do nosso primeiro livro, Josué. Este jovem que guiará o povo quando Moisés, o último remanescente da antiga geração, deixará este mundo, contemplará a terra prometida, mas não entrará nela por uma proibição. Ele pertencia à geração que murmurou. Ele rompeu a aliança, ou a geração rompeu a aliança, e Moisés faz parte desta geração. Então ele termina a sua jornada no Monte Nebo, mas a partir dali quem passa o Jordão, levando o povo de Deus para dentro da terra, é Josué. A terra conquistada, ela será também partilhada sob a guia de Josué. Então,
dizíamos que ao chegar à planície de Moabe, já junto à terra, Moisés profere um grande discurso. Todo o Deuteronômio era um discurso, né? Mas acima de tudo, lá pelo capítulo 30 de Deuteronômio, a grande expressão, a grande fórmula: coloco diante de ti a vida com todo bem, a morte com o mal. Como assim? Se escutares, se seguires, se guardares os mandamentos, a palavra, viverás, te multiplicarás e o Senhor te abençoará. Mas se teu coração se desviar e não escutares, não vivereis sobre a terra. Invoco sobre ti, daquilo que vos propus, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Né? Com isso está claro que a promessa da terra não é um dom absoluto. Deus tira o povo do Egito, peregrina pelo deserto e o coloca numa terra. Não. Deus tirou o povo do Egito. Deus caminhou com ele, a antiga e a nova geração, pelo deserto. Mas a terra está condicionada à fidelidade e à aliança. Então esse é o critério, né, em que os autores bíblicos examinam toda a história, né, toda a história. Não a história a acontecer, a história acontecida. Porque nós já estamos 700 anos depois de todos esses acontecimentos, em um novo momento. Né? E esse novo momento, a história antiga, a história presente e o futuro que virá, é tudo examinado com este critério. A fidelidade à aliança, ela traz dom de Deus. A infidelidade à aliança traz como consequência o extravio, a perda e a morte. Né? Então, esses livros que nós vamos iniciar, né, eles acompanham, eles são ecos, né, de toda a trajetória que nós já ouvimos a respeito do Pentateuco, né, e alguém até chama, olha, Josué e Juízes são um canto à fidelidade e à justiça divina. Né, não é narrativa histórica, um canto à fidelidade do povo de Deus, mas também a advertência à infidelidade, que pode levar tudo a perder, mas sobretudo está em pauta a justiça divina. Tudo é de Deus, e o que vem de Deus é dom. O senhor já nos deu então esta chave de leitura, né, mostrando que não se trata de um relato histórico simplesmente. E o que nós poderíamos então demarcar mais especificamente deste livro de Josué? O senhor já mencionava também em outra conversa, né, a figura de Josué como uma prefiguração, né, de Jesus, né, que depois no Novo Testamento nos dá então a plenitude da compreensão desta figura, desta personagem. E o que mais nós poderíamos destacar também deste livro? E talvez uma curiosidade assim que para algumas pessoas possa ficar, né, que este livro, apesar de não estar estritamente histórico, nos mostra bastante violência, umas guerras, né, a Guerra Santa, digamos, que é empreendida para essa conquista, né, da terra. E mesmo tendo essa ideia da chave de leitura, o que nós podemos aprender, né, para não nos assustarmos tanto, digamos, com esta visão que temos nesta leitura? Muito bem, em primeiro lugar, este jovem filho do povo de Deus, né, da nova geração, um novo Moisés que guia o povo, também ele faz discursos, né, guia o povo para dentro da terra. Seu nome, Josué, tem a mesma raiz, né, já ouvimos isso, de Jesus, Yoshua, né, ou Yeshua. Ou seja, ele passa o Jordão, né, para a terra, levando o seu povo. Nós temos outro, né, Yeshua, que também passa o Jordão, é batizado nele, né, e atravessa o Jordão para constituir um povo novo. Olha como a leitura a longo prazo, mas elas são sempre releituras, né? E como releitura, tanto Josué como Juízes, eles trazem, vamos dizer, duas narrativas específicas, ou melhor, dois grupos de narrativas bem específicas. A primeira é a coletânea, que tanto Josué como Juízes lançam mão. São histórias antigas, histórias diversas, que estão na alma, na memória do povo de Deus, contado e cantado em tantos momentos
né, diferentes, em tantas oportunidades e por grupos diferentes, que constituirão depois o único povo de Deus, né? Com uma certa carga de ideologia, mas também muita carga de memória. Memórias locais, de personagens locais, de acontecimentos tribais isolados do todo, mas depois reunidos, né, como se fosse um só acontecimento em torno a um povo já único de Deus. Não, são tradições locais, tradições diferentes, né? Os juízes, por exemplo, né, são heróis ligados a fatos muito pitorescos, alguns até muito recentes, como Sansão. Sansão respira um pouco as lendas de Hércules, aí já é uma tradição grega, né? Então já são ajuntamento de tradições bem mais recentes da história do povo de Deus. Outra é a mulher impetuosa, Débora e Baraque, né? A profetisa que liberta o povo, né? Ou então o próprio Josué e as suas façanhas, ou então as sagas, né? Sagas são sempre narrativas locais e que trazem assim um ímpeto, trazem uma carga de domínio, de vitórias, né? Sagas de todos os tipos, sagas em torno a heróis locais. Então essa é uma primeira narrativa, uma primeira coletânea de narrativas de tantos momentos e locais diferentes, que agora são colocados juntos, são reeditados como se fosse uma história única. Em que momento? Em um outro momento. Falávamos aí 700 anos depois de toda essa trajetória de deserto, de entrada na terra, né? Já se constituía as monarquias, seja aquela grandiosa de Davi, depois de Salomão, ou então as monarquias separadas do norte, do sul, né, que nós podemos ler depois em livros próximos, né, que são os livros de Samuel e Reis. E acontece que essas monarquias que constituíam, acima de tudo, a posse absoluta da terra, né, já não mais em questões tribais, em repartições tribais, locais, mas verdadeiros estados constituídos, e de repente foi perdido tudo, né? Nós estamos falando já aí dos anos 586 a.C., né? Ou até antes, né? 722 antes de Cristo, quando os dois impérios, os dois reinos, seja o do norte, Samaria, 722, e futuramente, 586, o reino do sul, Judá, foram simplesmente aniquilados. A terra perdida, templo, palácios, casas, tudo desconstituído, destruído, e o povo jogado fora da terra, expulso da terra. Olha a ideia de Gênesis, né? Quando o homem é colocado para fora da terra. São memórias, né? Memórias. Então agora estes autores, inspirados por tantas histórias do povo de Deus, reúnem todas essas histórias e constituem 2 livros, Josué e Juízes. Eles estão reunindo essa literatura por quê? Para Israel não esquecer o quê? Esquecer suas histórias, não. Para não esquecer a sua constituição. Ouve, ó Israel, dizia Deuteronômio, o Senhor é Deus, só Ele. E mais ainda, né, o programa constitutivo do povo de Deus, que também garante a posse da terra. Se fores fiéis aos meus mandamentos, à minha palavra, né, herdareis essa terra, vivereis, sereis abençoados. Se fordes infiéis, toda a desgraça, toda a dificuldade, perdereis essas terras, não sereis mais o meu povo. E isso aconteceu, né? Entende que lá na trajetória, 700 ou 500 anos depois de toda esta entrada na terra, você vai recontar novamente, né, este momento de entrada na terra e repartição da terra, entrada pelas conquistas de Josué, a repartição de terras também no livro de Josué, para as tribos, a constituição tribal, e depois a salvação que Deus continuamente suscitava para o seu povo através de figuras bastante movidas pelo Espírito, que são chamados então juízes, né?
Juízes porque eles reconstituem a justiça de Deus, a posse de Deus, né? Quebrada por causa da infidelidade do seu povo. Então, esses dois livros, eles são assim uma resposta ao porquê das nossas desgraças. Por que Deus não mais estende a mão sobre nós para nos abençoar? Por que Deus não está mais à frente do seu povo? Então, os autores bíblicos estão defendendo Deus e a sua justiça, dizendo não foi Deus que quebrou a aliança, não. Não foi Deus que os desamparou. Não foi Deus que, né, os abandonou. Mas foi o povo de Deus, constituído no deserto, a quem Deus deu a terra, que praticou injustiça, se dirigiu a outros deuses e, portanto, perdeu toda a herança santa de Israel. Então, agora retomamos alguma especificidade do livro de Josué, para que possamos também fazer a nossa leitura cristã mais atualizada para os nossos dias. Ótimo. Então, o que nós vamos encontrar em Josué em toda essa leitura? São conquistas, guerras de conquistas, né? Você dizia no início, sangrentas, né? Difíceis, o tal do anátema, né? Ou seja, transforma esta terra de Canaã em zero, ou seja, não deixa ninguém, né? Uma desposse da terra em proveito do povo de Deus, né? Bom, não podemos ler com a nossa cultura, com o nosso jeito de ver as coisas, principalmente transformado, né, pela alma cristã que nós temos, né? Temos que fazer a leitura daquele momento mesmo, fazer esse esforço, né, de estar às vésperas da posse de uma terra que traz os seus perigos, e não dá aí para simplesmente enviar pessoas para negociar, né? Ou se toma a terra ou não se toma. A ideia principal é que a terra é de Deus e Deus dá a quem Ele quer. Uma ideia que hoje já não iria bem, né? Mas, então, Josué entra nessa terra, os primeiros capítulos, né? Quase que a metade do livro são as guerras de conquista, seja chefiadas por Josué, ou ali no início, por exemplo, pela tribo de Judá, que convida também Simeão, né? Vai comigo para a gente conquistar este sul, e depois eu te ajudo, Simeão. Então são as duas tribos do sul, enquanto as outras tribos são lá do norte. As outras 10 tribos, né, se plantaram mais ao norte e ao lado oriental também do Rio Jordão. Então, temos aí grandes guerras. As impetradas por Josué, por exemplo, né, posse da cidade das palmeiras, né? Essas guerras são terríveis, né? Mas mostra que realmente quando Deus está com o povo, ele tem força. Um povo vindo enfraquecido do deserto, de onde vem esta força? Então, não se trata de conquistas de Josué ou então dos israelitas. Este ímpeto é para mostrar que é Deus, né? O ímpeto da guerra é a força de Deus. Deus não consegue controlar a sua força porque é imensa. Por isso, então, né, os exageros também na pintura das guerras. Mas o livro quer dizer isso. Olha, a grande personagem do livro de Josué é a terra, né, que é o quinhão prometido por Deus. Se outros ocuparam, tem que desocupar, porque Deus já prometeu aos seus eleitos, né, e a ação de Deus por causa de um povo que ele foi fiel, a geração dos filhos foi fiel, e por isso está entrando na terra, por isso Deus luta em seu favor, por isso Deus protege dos perigos, né? Então a teologia da lei, fidelidade gera bênção, enquanto a infidelidade gera maldição. Aqui no livro de Josué nós estamos no aspecto positivo, né? Porque Josué e esta geração dos filhos acreditou, Deus dá em posse a terra, custe o que custar, né? Então o livro de Josué é um escrito teológico, tá? Então não são as narrativas, não se deram bem deste jeito, não, né? A Jericó, a cidade das palmeiras, né, por exemplo, foi queimada, portões arrasados, né? E o que o Josué só fez? Ele tomou aí uma corneta, né? E fez aí a queda dos muros até hoje, né? O pessoal faz aí
esta liturgia, né, para derrubar os muros de Jericó. Veja que historicamente isso não é possível, porque a Jericó já estava arrasada desde 400 anos. Quer dizer, esta leitura, esta narrativa não é histórica, é litúrgica, para dizer o que Deus faz quando nós o chamamos a nosso favor, né? Então ele não tem nada de histórico, é litúrgico, é uma peça litúrgica, toda a narrativa, né? Então, o escrito de Josué é um escrito teológico, aliança descrita em forma de relatos, temos discursos, temos ritos, né, litúrgicos, e temos também ações de guerra, né? E está em pauta o grande dom da terra àqueles que pertencem a Deus, né? Porque este era a base do princípio da constituição do povo, princípio teológico para a sua vida. Então, o autor de Josué faz um exame da história para compreender a razão dos acontecimentos. Como é que perdemos tudo? Como é que nós vamos morar fora, né, se Deus nos deu essa terra? Quer dizer aqui uma esperança de que Deus possa nos trazer de volta. E o livro dos Juízes, né? O livro de Josué avançou para dentro de Juízes, se a gente tiver calma de ver ali o capítulo 2, né? Mas diz também, 2 vezes diz a geração, as novas gerações, quando o próprio Josué morreu. Está no capítulo 1 e o capítulo 2, né? No capítulo 2 vai dizer, a geração que não conheceu o Senhor nem suas grandes obras. A geração dos filhos, liderados por Josué, que entrou na terra e Deus deu esta terra como dom, morreram agora, né? Claro, sua geração passou. Agora as novas gerações não conheceram. Esta geração não conheceu o Senhor, nem suas grandes obras, diz Juízes 2. Né? A geração do tempo de Josué e suas conquistas era positiva. Agora a geração do tempo dos juízes, pinceladas negativas. A teologia da história, ou seja, quando nós somos fiéis, quando nós ouvimos, obedecemos, vivemos a lei de Deus, escutamos a sua palavra, temos a bênção, a prosperidade, né? Temos aí tudo de bom e a vida. Quando, né, o povo faz o que desagrada, né, do ponto de vista religioso, sobretudo, porque se apegou a outros deuses, a Xerá, Astarte, né, e aos Baals, os senhores cananeus, esquecendo que Deus é o Deus que nos tirou do Egito, né, o Deus libertador, esqueceu. Então aí o que pode se esperar? Desgraça. Então nós vamos ver assim, nas tribos, a história das tribos de Israel, às vezes parece ser a tribo completa, Israel completo, único, né? Não, as narrativas são de tribos locais bem determinadas, né? Memórias tribais. Mas aqui é contado como se fosse a chefia de todo Israel, como um só grupo, né? Um só povo, né? Então o que acontece? Eles têm o avanço e o ataque de nações estrangeiras, né? Amalecitas, os próprios filisteus na história de Sansão, né? E os próprios cananeus, né? Devastam e roubam suas colheitas. Tudo isso por quê? Porque o povo se vendeu aos Baals, porque o povo esqueceu a aliança com Deus, porque o povo não escuta a lei de Moisés, esqueceu a aliança. E por isso, este pecado, esta transgressão, esta rebelião, traz como resultado o castigo. Mas depois o esqueminha segue. O povo clamou a Deus, né, quando estava sendo castigado, e Deus então providenciou um salvador da pátria, né, um juiz. Lembrando que a palavra juiz, pelo menos nos grandes juízes, os grandes são onde as narrativas são maiores, né? Estes são realmente mais antigos, são assim histórias mais antigas, e eles são chamados de juízes, sim, não porque julgam, mas porque reconstituem a justiça, tá? Em favor do pobre, do oprimido. Quem é o pobre, o oprimido, né? Quem é o injustiçado? Deus, porque o povo deixou de servi-lo, né? Mas também isso gera também pobreza, marginalização, e ele vem então em socorro. Aí são os juízes, né? E Deus vai providenciando. Aí tudo vai bem, né? Porque depois da conversão vem a salvação. E segue o livro de Juízes sempre contando
novamente o povo recaiu, às vezes localizando em outro momento tribal, né? O povo novamente recaiu no pecado, deixou Deus, adorou os Baals, e Deus então mandou os amalecitas, ou Deus mandou os filisteus, né? Então sempre a punição histórica, os acontecimentos históricos negativos são o braço punitivo de Deus pelo seu povo rebelde. Mas se houver conversão, Deus garante a salvação, né? Então as histórias, as mensagens, né, de Juízes, há uma relação profunda entre história e teologia. Deus não é ausente dos acontecimentos. As histórias locais, particulares, né, elas dizem também da história comum, estendida como a todo o povo de Israel. Fragilidade diante dos pagãos, né, decorrente da apostasia, a inesgotável paciência de Deus, que sempre intervém através de juízes, guiando e salvando o povo que se converte. Esses são os temas principais que nós vamos encontrar na leitura deste fabuloso livro. Certo, e sobre o livro de Ruth, nós podemos situá-lo também nesse contexto, né? Pelo menos o pano de fundo em que a história é colocada, que é narrada, é também da época dos juízes, né? Ele foi escrito certamente bem mais tarde também, mas digamos a ideia, o conteúdo está situado numa mesma perspectiva, né? Num mesmo contexto. O que nós podemos destacar deste livro? Qual seria a mensagem, os temas que ele traz para nós? Então, diga-se do que nós falamos de Josué e Juízes, a mesma coisa do livro de Ruth. São memórias, né? Ou então deslocamento histórico, colocando os heróis e cenas no mundo passado, o mundo ideal. O mundo passado sempre é o mundo ideal, né? Não dizem nossas mães ou nossas avós, antes que era bom, né? Antes que era bom, tempo anterior que era bom, não era tão complicado, né? Então sempre se reflete, se remonta ao tempo anterior que era bom, mas para tirar uma mensagem para o tempo do autor e do leitor primeiro, né? Então, assim como Josué e Juízes, eles lançavam um olhar 700 anos antes para dizer deste grande problema de perda de tudo, perda do dom da terra, ou então a expulsão da terra, né? E para nos dar uma resposta, o que está acontecendo e o que haverá no futuro se a gente se converte. O mesmo se diga do livro de Ruth. Só que com uma diferença, depois de livros assim bastante tensos, de luta, de perda, rebelião e tudo mais, agora nós temos um livro, uma novelinha, né? Bem gostosa de ler, bem sincera, bem suave, né? Vale a pena ler com muita paciência este nosso livrinho de Ruth. Ele se refere sim ao tempo ainda anterior à monarquia, né? Bem anterior à monarquia de Davi. Nós vamos ver que Ruth foi a avó do Davi, né? Do nosso rei Davi. Então não tem rei ainda. E nos tempos, sim, tribais, mas ele está falando para uma geração do retorno do exílio, né? Quando se retornou no exílio. Se foi no exílio depois, nos anos 586, quando foi tudo destruído por Nabucodonosor, levou o povo embora para a Babilônia, né? E se retorna do exílio 47 anos depois, 530 por aí, né? 538, se retorna na terra. E agora para garantir a estabilidade e o crescimento do povo de Deus sem contaminações, se estabeleceram leis muito excludentes, sobretudo no que diz respeito à suspeita quanto ao estrangeiro, né? Então, não se pode casar a não ser entre os entes pertencentes à raça de Israel, né? Não se pode casar, sobretudo com mulher estrangeira, de jeito nenhum. Não se pode incorporar cultura ou então hábitos estrangeiros, de jeito nenhum,
né? Isso, por um lado, foi positivo. Estamos falando de um livro que nós leremos, talvez, um momento, né? Que é Esdras e Neemias, né? E Esdras colocou ordem na casa, na vinda, né? Para realmente colocar tudo assim em ordem. Então, ele estabeleceu uma legislação rigorista, né? Ou rigorosa, se queremos. E o livro de Ruth não é uma transgressão, não. Mas é uma releitura que diz, será que precisa tanto? Será que, para além da lei, não há uma concordância mais leve para se constituir um povo de Deus, baseado, sobretudo, na amizade e na confiança recíproca, e que pode ser estendida também ao diferente, também ao estrangeiro, né? Então vamos lá em Ruth, né? É uma narração à comunidade pós-exílio, onde reina a desconfiança de quem não é hebreu. Ele foca no período anterior à monarquia, já desaparecida, e conta a história dos avós de Davi, né? Ali bem no início, diz o livrinho de Ruth, que no tempo dos juízes, né, houve uma seca. E por causa de dizer isso, né, nesse tempo dos juízes, então a Bíblia católica, a Bíblia latina, colocam logo depois do livro de Juízes. Mas na Bíblia hebraica está lá entre outros escritos. Aliás, faz até um conjuntinho de 5 livros litúrgicos, né? 5 livrinhos litúrgicos que nós vamos ver também à parte. Este é Ruth, né? Então, o que ele conta? Que houve fome, houve carestia, uma grande seca, uma grande dificuldade, e tiveram que migrar para a terra de Moabe. Lembra Moabe? Moabe era, né, a sala de estar antes de entrar, né, na terra definitiva, na terra de Canaã. E agora se retrocede para os campos de Moabe, onde moram os moabitas, né? Os moabitas são estrangeiros, não são israelitas, né? Não são tribos que ficaram para trás, né? E aí nós temos o Elimelec, a palavra quer dizer, o meu Deus reina, né? E ele tem a sua esposa, Noemi, né? E este casal tem 2 filhos, emigram para Moabe, mas, como diz a nossa sentença, né, desgraça pouca é bobagem. Eles migraram por causa da fome, e ali também, em Moabe, aconteceu que morreu tanto o marido, quanto sim, o marido, e depois vão morrer também os filhos, mas não antes de se desposarem. O marido de Noemi e os filhos de Noemi, né, morreram, mas os filhos deixaram as esposas. E a esposa de um dos filhos se chama propriamente Ruth, a Moabita, né? E agora o que fazer? Né? Passou um pouco aquele tempo de carestia, mas aqui viver na terra de estrangeiro, sem os homens da casa, nem pais nem filhos, né? E somente as 3 mulheres. Então Noemi diz, olha, eu vou voltar para minha terra. Ela é belemita, né? Belém, de Judá, terra de Davi, terra de Jesus, né? Está lá, Mateus diz que a Ruth vai estar na genealogia de Jesus. Então eu vou voltar para lá, e vocês, minhas filhas, né, são moabitas, vão encontrar marido aqui na terra de vocês, então fiquem por aí. Uma das mulheres realmente ficou, mas a outra, e aqui entra, né? De jeito nenhum, eu vou com você. Onde você estiver, quando você estiver, eu vou estar com você, né? E aí começa uma grande novelinha pautada na amizade, e realmente vai para a terra de Israel, né? Sobretudo para Belém. E agora se dão várias situações. Lá na terra de Belém, tem a lei judaica que diz, olha, os proprietários da terra colhem, mas o restolho, o que ficou para trás, lembra que Jesus também juntava espigas, né, com os seus discípulos? Então, os pobres podem também juntar, porque eles precisam viver de alguma coisa, né? Então, depois que faz a primeira colheita, os restolhos, os pobres podem recolher essas espigas. Noemi e Ruth são pobres, né? São peregrinas, vêm do estrangeiro, ela mesma é estrangeira. E então ela vai recolher as espigas justamente
nas terras de um tal de Boaz. Quem é este Boaz? Né? Quem é este avô de Davi? E aí começa o romance. E agora tem todo um jeito feminino, né, de realmente seduzir, mas num bom sentido, né, porque as duas precisam de proteção. E aquele Boaz, né, é um homem bom, um homem justo, e pode ser uma boa esperança para as duas. E ela realmente, né, se mostra a ele, quer dizer, mostra seus traços femininos, ele se interessa, e agora, sendo ele parente, né, ele pode herdar, e ela reclama isso, né, a lei do levirato. Se alguém deixa a esposa, porque morreu, deixa sem filhos, o próximo parente precisa desposar esta, segundo a lei, para dar-lhe descendência. E ela então apela para isso, né? E ele está todo encantado com ela, topa mesmo. Tem um outro que também é concorrente, mas ele conversa tranquilo. É um livrinho muito simpático, né? Tudo entra em acordo. E aquele outro desiste, né? Dos seus direitos, e ele desposa Ruth. E ela se torna então a avó de Jesus, né? Ela e Boaz. Então é um livrinho muito encantador, que se apresenta nas situações simples da vida. Como é que essa mocinha foi realmente recolher espigas logo, né, nas terras de um parente que podia reclamá-la, né, por lei. E logo de alguém que se encantou por ela, e ela se encantou por ele. Assim, as coisas não são à toa e não são o caso. É Deus que atua nas situações momentâneas, simples da vida. Depois, um outro aspecto, o universalismo. Ela vai dizer assim que, olha, o que é a constituição do povo de Deus? O povo de Deus não se constitui por raça, mas por confiança. Ruth vai fazer uma das maiores profissões de fé, de confiança, quando ela diz a sua sogra, né, que vai segui-la para a sua terra, o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Quer dizer que agora ser israelita, ser membro do povo de Deus, não é questão de raça, mas é questão de confiança, de adesão, né, e de carinho, até mesmo pela tradição dos pais. Né? Então, o universalismo, quando Esdras dizia não aos casamentos mistos, o livrinho de Ruth vem. Depois que passou todo o momento de Esdras e contribuiu esta lei para solidificar o povo de Deus, agora é a hora de fazer alguma coisa diferente. E a própria Bíblia trabalha com isso, colocando o simpático livro de Ruth, dizendo não, precisamos crescer também nisso. O Evangelho da Mulher. Ruth é muito humana e encarna os melhores valores naturais e sobrenaturais. Né? Uma das principais profissões de amizade, das mais belas já escritas e, ao mesmo tempo, uma profunda confissão de fé. Este é o livro de Ruth que nós haveremos de ler ou escutar com muito proveito nesses tempos. Muito bem, obrigado, Padre, por mais esta contribuição para a nossa leitura e até uma próxima conversa. Até uma próxima conversa. Vamos lá, né? Que Deus abençoe cada um. Né? A leitura da palavra não é uma simples leitura. É, antes de tudo, plantar a palavra nos corações, nas mentes e nas vidas. Então, que todos sejamos muito bem abençoados por esta semente que cai certamente em terra boa. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!